Olá, boa noite a todos. Obrigado por estarem presentes aqui essa noite. Nós vamos ter o prazer de receber dois médicos super atualizados num tema polêmico, porém importante para o debate, que é o uso do canabidiol na medicina. Primeiro, nós vamos chamar o Dr. Flávio Henrique de Rezende Costa, que é professor adjunto da Neurologia da FRJ, mestre doutor em Neurologia pela FRJ. Oi, Flávio, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, Ivan? Boa noite. Prazer. Bom te ver aqui, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Você é um cara de peso aí na neurologia do Rio de Janeiro. Acho que é muito importante a gente ouvir qual a sua experiência, que você tenha falado desse tema aí tão delicado, mas tão necessário, né? Obrigado, Ivan. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigado. Foi você aí. Fica à vontade. Bem, Ivan, primeiramente, assim, eu queria agradecer o convite, né, para falar sobre esse tema, que é o uso do canabidiol nos idosos. Assim, eu queria primeiro, assim, começar a minha apresentação dizendo uma coisa, assim, a gente tem que dar a esse tema a seriedade que esse tema merece, entendeu? E eu entendo que o papel da academia, o papel das universidades, mas também o papel da indústria farmacêutica, dos centros de pesquisa, é tentar estudar isso de uma forma adequada, né? Eu vou contextualizar um pouquinho aqui a história da cannabis medicinal no mundo, para as pessoas entenderem assim aonde nós chegamos e que ponto nós estamos, né? A cannabis medicinal ela é utilizada há mais de 5.000 anos em vários continentes. Começou na China, depois se espraiou para a Índia, seguiu a rota da seda até a Europa, e ela foi muito utilizada em várias culturas durante muito tempo. Como é que a cannabis medicinal ela entrou na medicina ocidental, né? Como é que funcionou essa história, né? Isso começou através de um médico irlandês que participou das ações da coroa britânica nas Índias. Esse médico chama William Shaughnessy. E ele atuou na Índia mesmo, nas Índias, como médico, e ele foi professor da Universidade de Calcutá. Esse médico tem até uma publicação muito interessante dele, em 1854, num periódico chamado Provincial Medical Journal, que nesse periódico, o que esse médico mostrou, né? Ele fez Acho que a gente está com algum problema técnico rapidamente com o Flávio. Vamos esperar só se ele volta aqui. Flávio, está ouvindo a gente? Eu acho que o Flávio caiu. Pietro, posso chamar você, cara? Então, desculpa. Essa é a dinâmica de live, né? Às vezes a gente tem que adaptar. Você se importaria, Pedro, da gente inverter, então? Claro, sim, começa comigo. Eu vou tentar falar um pouco mais da parte prática e deixar o mais técnico para o professor Flávio. Então, tudo bom, gente? Boa noite. Meu nome é Pietro, eu sou diretor técnico da Clínica Gravital, eu também sou psiquiatra, e a nossa clínica ela é especializada em tratamento à base de cannabis. A gente começou o nosso trabalho, abrimos a primeira clínica em novembro de 2019, que foi um ano e meio, mais ou menos. E começamos no Rio de Janeiro e hoje já estamos em Porto Alegre, em Curitiba também, e estamos abrindo em Itajaí e vendo São Paulo. Então, a gente está num ritmo de crescimento um pouquinho alto. A ideia é a gente fazer um tratamento realmente especializado e baseado em evidências clínicas, né? E quando a gente abriu a clínica, em março, né, do ano passado, não tinha nem 6 meses de clínica, a gente entrou numa pandemia. E tivemos a possibilidade de fazer telemedicina. Aí o que aconteceu foi que a gente divulgou isso, obviamente, e teve uma subida vertiginosa na procura, porque a gente pôde abrir para o Brasil inteiro.
E muita busca dos pacientes, assim, se a gente pegar, a média dos pacientes da clínica gira em torno de 60 anos. Então, a gente tem uma alta procura de idosos para o tratamento. Grande parte desses idosos buscam por causa de doenças neurodegenerativas, principalmente Parkinson e Alzheimer. Isso acontece porque a gente tem uma certa carência do tratamento alopático tradicional para essas patologias. Não que eles não tenham suas eficácias, mas por ser doenças neurodegenerativas, elas vão piorando com o tempo. Então, como há essa divulgação das possibilidades, né, com tratamento à base de cannabis, há muita busca em torno disso. E com isso eu tive muitos pacientes. No início eu atendia muito paciente também de Parkinson, apesar de eu não ser neurologista, mas sempre com algum outro neurologista assistente, né, junto comigo. Mas muito Alzheimer também. E depois de um tempo, entrou uma neurologista na clínica e acabou que hoje em dia eu não pego tanto desses pacientes. Então, eu tenho muito... minha experiência é muito grande com pacientes em tratamento para Alzheimer, e a gente vê uma resposta muito importante. Em que sentido, né? Em melhora de sintomas, né? Então, assim, falando especificamente do canabidiol, você pode ter uma melhora do sono, uma melhora da irritabilidade, uma melhora da ansiedade, que são todos sintomas muito comuns em doenças neurodegenerativas. O paciente que tem um sono agitado, né, o que é muito comum no paciente de Alzheimer, inclusive quadros mais... inclusive o canabidiol tem um efeito antipsicótico também, então certas pequenas psicoses, né, que ocorrem nesses quadros demenciais, a gente vê uma melhora muito importante. E uma outra coisa interessante desse tratamento é que é extremamente seguro do ponto de vista de efeitos colaterais e de toxicidade. Então, a gente consegue tratar certos sintomas que precisaríamos, por exemplo, de um benzodiazepínico ou de uma quetiapina ou um outro antipsicótico, que tem efeitos colaterais muito complicados para o paciente com uma doença neurodegenerativa ou demencial. Podemos tratar esses sintomas com muita segurança. Então, é muito comum eu receber muito paciente que já está em uso de benzodiazepínicos, em doses até elevadas, que para um quadro demencial a gente sabe que isso é extremamente complicado, e a gente consegue fazer essa retirada, e isso já melhora demais a qualidade de vida, até a própria progressão da doença. E ainda tenho 1 minuto e meio, né? E eu estava falando só do canabidiol. A gente tem muito mais coisa dentro da cannabis do que o canabidiol. Então, a gente tem outros canabinoides importantes, e o principal, né, da cannabis, no sentido de foi esse canabinoide que deixou a cannabis famosa, foi o THC, que é o que tem um efeito psicoativo mais euforizante. O canabidiol, ele tem uma psicoatividade, mas não é euforizante. E é visto em casos clínicos, em alguns estudos pré-clínicos, que ele tem um efeito anti-inflamatório na parte neuronal muito importante. Ele é um pouquinho mais difícil de usar pelo fato dessa psicoatividade, mas em quadros demenciais, especificamente Alzheimer, a gente vê, usando de uma forma adequada, a gente vê melhora dos sintomas cognitivos também. Então, é um tratamento que tem um potencial tanto de melhorar os sintomas decorrentes da doença, né, uma ansiedade, uma insônia, e também os certos sintomas cognitivos. Então, é um potencial enorme que a gente tem, e precisamos, né, desenvolver pesquisas e ver quais são as formulações mais adequadas, quais são os protocolos, para nos dar segurança, né, para que a gente possa usar essa possibilidade de tratamento. Eu acho que deu meus 10 minutos já, se quiserem. Obrigado, Pietro. A gente vai ter bastante tempo aí para debater ao final. Inclusive, queria reforçar com todos que coloquem suas perguntas, suas dúvidas no chat,
que a gente vai ter tanto o Pietro quanto o Flávio participando aqui em tempo real para responder as perguntas de vocês. Vou chamar de novo o Flávio, então. Obrigado, Pietro. Obrigado, Ivan. Vamos ver se a internet agora, a conexão ajuda, né? Mas o que eu vinha falando é o seguinte, assim, as apresentações de cannabis, elas foram muito populares no século XIX, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, né? Para você ter uma ideia, é o seguinte, no final do século XIX, existiam já pelo menos 100 artigos publicados na literatura médica sobre o benefício da cannabis medicinal em doenças neurodegenerativas, em dor, doenças inflamatórias. Recentemente eu fiz uma publicação que é a primeira experiência de mundo real do uso do canabidiol com canabigerol em pacientes com doença de Parkinson e demência com corpúsculo de Levy. Esse paper vai sair num periódico chamado Journal of Psychoactive Drugs. E nesse periódico é interessante porque no começo eu discuto isso. No próprio livro do William Gowers, que é o pai da neurologia, digamos assim, moderna, um dos pais da neurologia moderna, ele já colocava do uso, por exemplo, da cannabis índica, né, que nós chamamos da variedade índica, para o tratamento do tremor e de determinados sintomas da doença de Parkinson. Para você ter uma ideia, é o seguinte, no início, até os anos 20, nos Estados Unidos, várias indústrias farmacêuticas elas tinham apresentações com cannabis. A Eli Lilly tinha uma apresentação para tratamento de dor neuropática, chamava-se Neuralgic. A Bristol Myers tinha uma apresentação. Então, as indústrias farmacêuticas elas tinham extratos de cannabis para tratamento principalmente de dor neuropática e de sintomas de ansiedade, insônia. Até no início dos anos 20 foi a explosão disso nos Estados Unidos. O que aconteceu? Aconteceu um fenômeno nos Estados Unidos, depois dos anos 20, nos anos 30, que a cannabis, né, ela começou a entrar de forma ilegal, principalmente no sul dos Estados Unidos, e houve um problema de dependência, e a cannabis ela ficou vinculada, por exemplo, à vinda de contrabando ou de tráfico do México. E o que eles fizeram nos Estados Unidos? Eles fizeram o seguinte, eles criaram uma lei chamada Marijuana Tax Act, que foi uma lei que começou a taxar de forma pesada quem quisesse usar a cannabis, porque ela era livre nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Em 1939, com todo esse movimento, a cannabis ela foi retirada da farmacopeia americana. Então, no início dos anos 40, a cannabis ela foi banida. Ela existia na farmacopeia americana como terapêutico, e ela foi banida. A ponto de, nos anos 60, existia uma nova lei nos Estados Unidos que colocou a cannabis como que a gente chama de Schedule I. Essa lei federal ela existe até hoje nos Estados Unidos, né? Qual foi o problema disso? É que a cannabis ela passou por um longo período de obscurantismo, dos anos 40 até o início dos anos 80, mas existiu um fato muito interessante no início dos anos 60. O que aconteceu? No início dos anos 60, um pesquisador israelense chamado Rafael Meshulam, professor da Universidade Hebraica, ele é professor de Química Analítica, ele começou a estudar a cannabis. Como é que ele fez isso? Ele veio do doutorado dele nos Estados Unidos, chegou lá na Universidade Hebraica e falou assim, olha, eu quero estudar uma coisa diferente, eu quero estudar cannabis. Eu tenho técnica de fracionamento, eu tenho técnica de identificação clínica, né, identificação química, e ele foi o pesquisador que identificou o THC, que é a substância psicoativa da cannabis. E o que aconteceu? Ele desenvolveu toda uma linha de pesquisa, e o grupo do Rafael Meshulam em Israel, ele desenvolveu isso de uma forma muito interessante no transcurso do tempo. Então, no início dos anos 60, ele descreveu a estrutura química do THC e do canabidiol. Em 1970, o Rafael Meshulam publicou na revista Science, que é uma das revistas mais importantes, um artigo que eu até sugiro que vocês depois pesquisem, porque esse artigo está livre na internet, chama-se Marijuana Chemistry. Nesse artigo, ele mostrou toda a biogênese da cannabis, que começa lá com o canabigerol, depois se transforma nas formas ácidas de canabidiol e THC, depois nas formas neutras de canabidiol e delta-9 tetraidrocannabinol, e tudo aquilo que ele chama de canabinoides minors, canabinoides menores, que vêm sendo estudados hoje, como, por exemplo, a tetraidrocannabidivarina, outros canabinoides que têm um potencial muito grande de tratamento.
Só para resumir, o que o grupo do Rafael Mechoulam fez em parceria com vários grupos dos Estados Unidos, na Europa? Em 1991, 92, eles clonaram o primeiro receptor canabinoide no cérebro, que é o que nós chamamos hoje de receptor CB1. Em 93, eles clonaram o que nós chamamos hoje de receptor CB2. No início dos anos 90 também, eles descobriram e sintetizaram o primeiro canabinoide endógeno chamado anandamida. Esse tema é muito interessante, né, porque anandamida vem de uma... Eles não sabiam como chamar esse endocannabinoide, né, porque era uma etanolamida. E eles juntaram duas palavras, ananda, que quer dizer felicidade, e amida, da etanolamida. Então, o primeiro endocannabinoide chama-se anandamida. E a partir disso, dessas descobertas, houve uma grande corrida, digamos assim, de desenvolvimento no mundo para o desenvolvimento de formulações à base de cannabis. No início dos anos 90, foram sintetizados os dois primeiros endocannabinoides, dois primeiros canabinoides sintéticos, que nós chamamos de marinol e o dronabinol, que são basicamente agonistas de receptor CB1. Quando você faz um agonismo de receptor CB1, você pode ter efeito psicoativo, mas eles foram aprovados nos Estados Unidos para o tratamento da caquexia, no HIV e no câncer, e também para dor em cuidados paliativos. E houve um desenvolvimento muito grande nas últimas décadas para entender o funcionamento do que nós chamamos hoje de fitocannabinoides, que são os canabinoides derivados da planta. Só para contextualizar a importância do Rafael Mechoulam nisso, em 1980, ele fez o primeiro ensaio clínico no mundo usando o canabidiol para o tratamento de epilepsias farmacorresistentes. E esse estudo foi feito no Brasil, na Unifesp. Quem tocou esse estudo foi o professor Carlini, que faleceu recentemente, uma pessoa brilhante, um homem de visão, professor de visão. E eles demonstraram que 7 pacientes com epilepsia farmacorresistente responderam de forma brilhante ao uso do canabidiol isolado. Passaram-se 40 anos, e em 2018 foi aprovada a primeira apresentação de canabidiol isolado, purificado, nos Estados Unidos chama-se Epidiolex, para o tratamento das epilepsias farmacorresistentes na síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, e agora no complexo esclerose tuberosa. Paralelamente a isso, uma empresa britânica chamada GW Pharma, que é a maior empresa, o maior laboratório mundial especializado em cannabis, desenvolveu uma nova classe terapêutica que nós chamamos de nabiximols, que é uma combinação do canabidiol com THC na proporção 1:1 para tratamento de dor e espasticidade na esclerose múltipla. Essa formulação chama-se Sactivex. No Brasil, o nome comercial foi Mevatil, quem comercializava no Brasil era a Ipsen, e foi aprovado para o tratamento de dor e espasticidade na esclerose múltipla. Então, assim, do ponto de vista de evidência, né, o que a gente tem de evidência em relação ao uso do canabidiol? Existe muita evidência no tratamento das epilepsias farmacorresistentes. Hoje eu acho isso inquestionável, principalmente entre os neuropediatras. E existe muita evidência do tratamento, das formulações do tratamento da dor crônica, principalmente nas formulações que têm THC. E aí o que eu quero chamar a atenção, assim, em que ponto que nós estamos na prescrição disso para os idosos, que eu acho que é um ponto muito importante. E aí, nesse sentido, eu tenho que contextualizar o que a Anvisa fez no Brasil, né? A Anvisa, ela fez ela tomou uma atitude que eu acho que é a atitude mais adequada de uma agência regulatória, no final de 2019, que foi a seguinte: ela emitiu uma resolução chamada Resolução 327. Depois eu sugiro que quem se interessar pelo tema que entre na internet e leia essa resolução, que ela é muito interessante. O que ela faz? Ela reconhece que existem muitas evidências de que o canabidiol é eficaz para algumas indicações médicas, por exemplo, epilepsia e dor, e que existe muito estudo de segurança em relação a isso. Se você vai ver os estudos de segurança, principalmente os estudos da GW Pharma, nas formulações que eles apresentam, a substância ela é extremamente segura, tanto do ponto de vista de interação, a gente já conhece a farmacocinética, conhece a farmacodinâmica, o perfil de interação, a gente conhece tudo. Então a gente tem acesso a todas essas informações. Isso não é segredo e também não é mistério mais. Mas qual é o ponto que a Anvisa colocou? Ela falou o seguinte: quem quiser registrar isso no Brasil como empresa, indústria farmacêutica, vai ter que atender essa norma para o registro inicial. Qual é essa norma? Essa norma ela estabelece duas obrigações das indústrias que quiserem registrar para vender no Brasil. Primeiro, as formulações elas têm que ser produzidas num laboratório que tenha um certificado CGMP, que é de boas práticas de produção. E segundo, essas formulações elas têm que ter o que nós chamamos de grau farmacêutico. O que é grau farmacêutico?
pureza e concentração definida. Então, eu como médico, por exemplo, eu não penso, e eu tenho certeza que a maioria que está aqui não se sente confortável em prescrever um extrato artesanal que você não sabe qual é a concentração. Você não tem como prescrever isso de uma forma adequada, você não sabe qual é a concentração, mas existem apresentações com grau farmacêutico. Que tenham passado também por que nós chamamos de teste de estabilidade farmacêutica. O que é isso? É você colocar isso em câmara de estabilidade e entender como esses produtos da cannabis, dentro da formulação de fitofármaco, isso se degrada no transcurso do tempo, entendeu? E aí, com isso, as empresas que atenderem isso, elas vão ter o registro no Brasil, mas a Anvisa, ela coloca uma vírgula nisso aí, ela fala o seguinte, vocês vão ter um registro de 5 anos. No período de 5 anos, os estudos clínicos eles têm que ser apresentados para a Anvisa. Então, eu estou vendo aqui Enio colocando professor Elisaldo Carlini, um homem brilhante, realmente uma pessoa de visão. Então, o que tem acontecido? Qual é o estado que nós estamos hoje, assim, do desenvolvimento disso? Nós temos já muita informação de segurança e eficácia para algumas indicações. Existe muito estudo pré-clínico, por exemplo, para tratamento de dor, agitação, sintomas relacionados à insônia e psicose. Existem já alguns artigos de revisão posicionando isso como uma possibilidade no tratamento de doenças neurodegenerativas. Em 2019 saiu um artigo, uma revisão sistemática sobre a indicação dos produtos derivados em cannabis, por exemplo, na psiquiatria. E a conclusão dessa revisão é que existe já alguma evidência bastante solidificada que os produtos derivados de cannabis ajudam nos sintomas de ansiedade dos pacientes. E aí eu puxo um parênteses aqui, ansiedade é um problema no idoso, né, porque você não tem, às vezes você fica sem muitas opções, né, você não pode fazer um inibidor de recaptação de serotonina, porque o paciente tem efeito adverso, hipotensão, né, o problema interage. Então, isso parece estar se consolidando cada vez mais, já tem estudos nessa direção, estudos fase 2 já sendo desenvolvidos nisso. E também no tratamento da insônia, principalmente associada a síndrome de estresse pós-traumático, já existem alguns estudos pequenos em relação a isso. E também o tratamento de outros sintomas, como, por exemplo, agitação e agressividade. Esses estudos, eles são estudos que começaram em crianças com autismo, e quem trata autismo sabe do que eu estou falando, e estão sendo importados e também testados em populações idosas, principalmente em quadros de demência cujo a agitação a gente não consegue controlar com outras medidas, né? Todo mundo aqui é geriatra, ou neurologista, ou psiquiatra, já teve um paciente com demência que está usando um anticolesterásico, está usando memantina, está usando citalopram, ou eventualmente outra droga, e está agitado. E o que a gente faz? A gente às vezes tem que prescrever neuroléptico para esses pacientes, e a gente sabe que prescrever neuroléptico para um paciente com idoso é você ter certeza que você vai aumentar a mortalidade desses pacientes, né? E aí que eu acho que o canabidiol ele tem um papel interessante, no controle sintomático disso. Então, o que eu acho que a minha visão como médico, como pesquisador clínico, como professor universitário, eu acho que a gente tem que encontrar uma indicação do canabidiol para o tratamento sintomático de determinadas condições. E eu acho que essa janela aí de ansiedade, distúrbios do sono, distúrbios comportamentais, é uma coisa muito interessante. Outra coisa que a gente tem que fazer é deixar de romantizar esse tema, né? E despolitizar isso, tirar isso da prateleira da ideologia e começar a estudar isso de uma forma adequada. Até porque, assim, eu sou muito tranquilo em falar, né? Assim, a maioria das coisas que a gente prescreve para os pacientes com demência são off-label. Então, por que não a gente tentar entender como isso funciona, sabendo que já existem estudos de segurança, de eficácia, principalmente com as apresentações de canabidiol com grau farmacêutico, canabidiol isolado. Essa é a minha visão. Depois, mais para frente, eu posso falar um pouco dos meus estudos e do paper que eu publiquei agora e falar também da minha visão de experiência clínica. Mas eu queria trazer um pouco, contextualizar isso um pouco com as evidências, antes de falar propriamente da minha experiência clínica, entendeu? Para posicionar isso aí, deixar todo mundo na mesma página em termos de em que momento regulatório que nós estamos vivendo no Brasil nesse tema. Perfeito, Flávio. Acho que esse pontapé inicial que você e Pietro deram foi essencial para a gente se contextualizar e poder entrar no debate aí de uma forma mais madura, né, e mais precisa.
A gente vai colocar algumas perguntas aqui na tela, mas enquanto isso, eu queria perguntar na prática, né, assim, porque a gente sente que tem toda uma resistência, talvez também por questões políticas e culturais e preconceitos, etc., na pesquisa mesmo do canabidiol, derivados da cannabis, mesmo antes da prescrição, a própria pesquisa não está bem, pelo que eu entendo, bem regulamentada no Brasil, né? Como é que isso está acontecendo? Já é permitido fazer ensaio clínico? O CFM também, ele tem algum tipo de interferência nisso? Que eu sei que na prescrição, na prática, eles até hoje, a última atualização que eu sei em relação a isso, só neurologista, psiquiatra e neurocirurgião poderia prescrever só para epilepsia refratária, né? Isso no parecer do CFM. Uhum. O que vocês veem assim de barreira, tanto para pesquisa quanto para prescrição na prática clínica? Quer começar, Pietro? Essa parte da pesquisa, deixa contigo, Flávio. Depois eu falo. Na questão que você disse do CFM, só permite, né, vamos dizer assim, para epilepsia refratária, a gente, não vejo isso entrar na minha prática médica. A gente tem uma certa liberdade para prescrição para diversas outras patologias, né? Até porque, como o Flávio disse, principalmente na psiquiatria, a psiquiatria é um grande off-label, né? Todo mundo que é psiquiatra sabe, né? E eu acho que, assim, as indicações, muita gente vem, não tem pesquisa suficiente, porque também, eu acho que não procuraram o suficiente. A gente tem muito conteúdo já, muitas pesquisas ao redor do mundo, com muitas evidências, e principalmente das evidências de segurança. Então, a gente tem o paciente vem com quadro refratário, com alguma coisa que a nossa farmacopeia não está dando conta, tem uma opção de algo seguro, por que não, né? Tentar. E o que eu vejo é que tem dado muito resultado. Obviamente, a gente vai ter aquela porcentagem, 10%, 20%, que não vai responder. Isso já é bem sabido, assim, inclusive, em alguns cursos que eu fiz, a gente tem... Eu acho que todo fármaco ele tem aquela porcentagem que não funciona. Mas agora, nesses pacientes que não funcionam, dificilmente a gente tem um efeito adverso complicado. Agora, os outros 70%, 80%, a gente tem respostas muito importantes, assim, muito boas. E é que, assim, as evidências existem, né? O que não existe é aqueles grandes duplos cegos, randomizado, que aí dá uma diretriz de protocolo para a gente. Aí a gente acaba ficando um pouco meio perdido a qual formulação, qual concentração que a gente vai, isso deixa os médicos inseguros de como tratar. Eu acho que as pesquisas têm que caminhar para esse lado, assim, de qual é a formulação, qual dosagem, para dar segurança para os médicos se sentirem mais confortáveis em prescrever. Pietro, eu acho que seria interessante até a gente voltar nisso, até eu queria ouvir um pouco de você das principais indicações na psiquiatria, e que você vê que tem mais embasamento, mas só para complementar na mesma pergunta, Flávio, então, Flávio, o que você vê de barreira para pesquisa e para prescrição, e como é que você vê dos órgãos regulatórios que não a Anvisa, né, que você já colocou a posição da Anvisa? Perfeito. O que acontece, Ivan? A posição da Anvisa está acima da posição do CFM. O CFM tem uma resolução, mas a Anvisa tem uma resolução dela. A resolução da Anvisa tem peso de lei, a do CFM não, né? Então, na própria resolução da Anvisa, ela estabelece as normas de prescrição e qualquer médico com CRM no Brasil pode prescrever. Então, não tem limitação de especialidade, entendeu? Eles regulamentaram isso. Atualmente, também não precisa mais de fazer laudo. Você antes tinha que justificar o uso compassivo. Né? Nessa resolução 327, você não precisa fazer uma justificativa do uso compassivo. O que você precisa fazer? Você colocar o nome do paciente, escrever que é uso oral, não é aceitável. A Anvisa não regularizou nem o uso sublingual, nem o uso intranasal do canabidiol, e nem o uso, e o uso tópico também só para importação. Então você pode usar a forma tópica, mas tem que ser importada. Você coloca a apresentação, ela tem que vir obrigatoriamente com o nome da marca, ela não pode ser feita genérica. Então você não pode prescrever canabidiol, canabidiol 6.000 miligramas, não, você tem que botar o nome da marca que você está prescrevendo, e a concentração, a apresentação, que inclui a concentração, o volume do frasco e a forma que o paciente vai utilizar. Então, por lei,
você tem que colocar o nome da marca, o nome do laboratório. Eles fizeram isso, obviamente, para eles poderem ter um controle, porque as empresas que vendem via importação, elas entram lá, elas são credenciadas na Anvisa. Então, você tem lá essas apresentações e, obviamente, a Anvisa ela quer ter um controle disso. Então, ela fez isso de forma a controlar. Em relação à pesquisa, que eu acho que é o grande pulo do gato que a Anvisa fez, né? Porque ela falou o seguinte, olha, a gente está aberto, quem quiser registrar definitivamente no Brasil para vender em farmácia vai ter que apresentar os estudos clínicos. E eu tenho participado de algumas discussões de estudo clínico, eu estou participando de um plano de desenvolvimento de formulações à base de cannabis no Brasil. Esse plano inclui o registro de algumas formulações com e sem THC, tem um foco muito na área de neurociências, na área de epilepsia, dor crônica, então o foco está muito nessa área de neurociências, e as discussões que eu tenho tido, tanto com a CRO, que é a empresa que tem auxiliado nesse registro, quanto com o time da Anvisa, tem sido a melhor possível. Assim, eu acho que a gente não teve nunca um ambiente tão favorável para o desenvolvimento médico disso. Eu arrisco dizer que o ambiente no Brasil hoje é até mais favorável do que no próprio Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa, na minha visão, equivocada. Eles liberaram em alguns estados o uso recreacional, eles liberaram a venda de formulações que têm grau de suplemento alimentar, e na legislação federal, o que o governo americano fez? Ele não tirou a cannabis do Schedule 1. Então, as grandes empresas, indústrias farmacêuticas, elas não podem entrar, porque isso está como Schedule 1, então eles não podem pesquisar isso a nível federal, você está entendendo? Então, isso levou lá um imbróglio. Eles estão vivendo o pior dos mundos, né? Na verdade, eles estão voltando ao início do século XX, né? E por isso que a coisa não anda. No Brasil, não. A gente está no caminho certo para isso. Qual o caminho certo? Primeiro, prescrição médica. Segundo, aplicar qualidade nas formulações disponíveis. Terceiro, abrir possibilidade de estudo clínico. Então, assim, eu sou um cara que gosto muito do meu país, sou patriota, mas eu nunca vi um cenário tão favorável para o desenvolvimento disso na história do Brasil, você está entendendo? Eu acho que o Brasil, se souber... Porque, assim, o que a gente tem? A gente tem pesquisa acadêmica excelente, tem pesquisador clínico excelente. Se a gente souber pegar essa oportunidade e transformar isso em estudo clínico, o Brasil pode se tornar um dos líderes no mundo disso, você está entendendo? Da forma que Israel no Brasil para a demência, para sintoma neuropsiquiátrico, para cognição, para Parkinson. Tem perguntas aqui de demência. Eu compartilhei com você um paper meu agora, né? É um estudo aberto, é um estudo de revisão de prontuário, ainda não é um ensaio clínico, não é um estudo que a gente chama, é um estudo de coleta de dados para poder entender e fazer um estudo fase 2A, entendeu? Então, geralmente, a gente pega qualidade de resultado, qualidade de dose, de perfil dos pacientes, para tratar, e a partir disso você elabora um trial duplo cego e tudo mais. Esse paper vai ser publicado agora, mas eu compartilhei o draft com você. É a primeira experiência no mundo de 4 formulações de canabidiol purificado, o canabidiol com canabigerol sem THC, o canabidiol com canabigerol com THC 0,3 e um óleo, a gente chama de full spectrum, com THC 0,3. Foram 14 pacientes com doença de Parkinson e 5 pacientes com demência com corpúsculo de Levy. O que a gente viu nesse trabalho? Assim? Primeiro, que realmente para o tratamento dos sintomas não motores no Parkinson é muito interessante. Primeiro, segurança, né? Nenhum paciente saiu do estudo, nenhum paciente teve nenhum problema mais grave, e eram pacientes com muita comorbidade. Segundo, tratamento de sintoma não motor, insônia, distúrbio comportamental do sono REM e o tratamento da ansiedade dos pacientes. Isso aí é um ponto que realmente a gente verificou nessa série de casos. Terceiro ponto, potencial muito grande para reduzir medicação hipnótica, que é tudo que o geriatra quer, né? E os neurologistas às vezes não pensam muito nisso. É uma crítica que eu faço. Os psiquiatras talvez menos ainda, mas eu fazendo uma provocação aqui para o Pietro. Mas um potencial muito grande para diminuição de medicação hipnótica e, principalmente, diminuição de dose de neuroléptico. A gente mostrou isso em vários pacientes, que a introdução do CBD noturno, a forma purificada, melhorou o sono dos pacientes e ajudou, e melhorou os distúrbios comportamentais daqueles que tinham demência, e a gente conseguiu diminuir
em mais de 50% da dose de neuroléptico dos pacientes, e alguns tirar neuroléptico, tirar clozapina, tirar olanzapina, tirar coisas que os pacientes estavam utilizando, entendeu? Eu acho que essa ideia deve ser transportada também para a doença de Alzheimer. Existem algumas iniciativas de ensaio clínico no mundo, alguns ensaios que mostraram algum benefício para tratamento de agitação. Qual é a grande dificuldade? Quando você vê as revisões sistemáticas sobre isso, na literatura, o grande ponto é que você não encontra uma uniformidade em relação às formulações que foram prescritas. Então, a impressão que você tem é que você está comparando o tempo todo pera com laranja e limão, entendeu? É tudo fruta, mas de categorias diferentes, entendeu? Então, qual é a ideia? A ideia é tentar homogeneizar, assim, entendeu? Por isso que na minha prática clínica, assim, o que eu preconizo? Assim, eu escolhi as formulações que eu prescrevo e eu tento manter uma certa consistência disso, porque eu acho que é importante isso, para você entender essas questões, porque a gente está falando de um fitofármaco. Fitofármaco, obrigatoriamente, tem que ter consistência em termos de concentração. E esse é um outro ponto, né, Ivan? Se você está prescrevendo um extrato artesanal, você não tem consistência. A verdade é essa. A concentração de canabidiol você não conhece. A concentração de THC pode mudar, inclusive, pela estação do ano, que aquilo ali foi colhido. Então, a recomendação que eu faço, assim, quem quiser começar a prescrever e começar a explorar isso, que primeira coisa, encontre uma formulação que seja com grau farmacêutico, que tenha concentração definida. Segundo, que comece explorando as apresentações sem THC, que o Pietro falou, que eu acho muito interessante. O THC ele é ótimo, eu tenho usado em alguns pacientes, mas não é para o sujeito que está entrando nisso, tá entendendo? Porque você tem que entender. Então, porque o canabidiol não intoxica o seu paciente. A vantagem é essa, não tem efeito intoxicante. Mas o THC ele pode intoxicar. Não mata o paciente, isso aí não vai acontecer, mas ele pode intoxicar os pacientes. Então, no começo, eu acho que quem está entrando nessa área deve explorar as formulações de grau farmacêutico com canabidiol isolado, entendendo o funcionamento, como isso pode ajudar os pacientes a diminuir as medicações, a tratar distúrbio comportamental e depois, de uma forma mais avançada, explorar as formulações com baixo teor de THC para tratamento de dor, para tratamento de insônia também. Claro. Eu acho que é o segundo momento, entendeu? E entre o canabidiol isolado e as formulações full spectrum, né, espectro total, a gente tem o que a gente chama de broad spectrum. Que tem todos os canabinoides, só que não tem THC, né? Então, tem duas formas que eu vejo que empresas fazem. Uma ele vai pegar o extrato integral, vai passar por um processo de retirada do THC, somente. Sim, então, ele vai continuar com canabinoides menores, por exemplo, canabigerol, canabicromeno, canabinol, que tem efeitos também, certos efeitos terapêuticos, e ele mantém a parte do extrato da planta, que seriam flavonoides e os terpenos, que são os óleos essenciais. E os óleos essenciais, eles têm os efeitos importantíssimos, mas também é algo assim que a gente não tem grandes evidências robustas, mas para tratar o quê? Que nem lavanda, a gente sabe que relaxa, como, não sei. Limoneno, tem vários terpenos. E tem outra forma que eles fazem o seguinte, pegam o canabidiol isolado e pegam uma máquina que extrai os terpenos da planta e eles botam nesse óleo. E essa forma é interessante porque você consegue manter um padrão de terpenos. Porque quando você vai fazer o óleo integral, o terpeno ele varia muito de acordo com a estação, com a safra, porque o terpeno é o óleo essencial, que ele vai atrair polinizador, ele vai repelir praga, então isso flutua ao longo do ano. Então o óleo não vai manter um padrão de terpenos. Essa outra formulação, ela consegue fazer isso. E o interessante que a gente vê, o que eu vejo na prática, o óleo de espectro amplo tem uma diferença muito grande para o isolado. Assim. A gente tem, parece que o efeito do canabidiol isolado ele é mais flat, vamos dizer assim. O paciente fica mais calmo, mais não diria sedado, mas fica mais, um efeito sedativo um pouco maior, vamos dizer, sedativo psiquicamente, não se diz sono. Mas os broad spectrum não, tem uma certa... O paciente não fica tão aplainado, vamos dizer assim. Fica mais... Tem um equilíbrio ali. E a gente tem terpenos, por exemplo, que o alfa-pineno, que tem no alecrim, e tem evidências que ele tem atuação, assim, de alguns ensaios, né, não muito grandes, que ele tem um estímulo da memória e da atenção.
Né? Então, assim, se tiver a gente vai caminhar para esse lado. A gente já tem nos Estados Unidos algumas formulações com terpenos específicos. Depende para que você quer. Tem umas cápsulas de canabidiol para dar energia. Eles associam pineno, um terpinoleno, que é outro terpeno, e associam, por exemplo, alguns suplementos com enzima Q10. Então, assim, isso vai caminhar um pouco para esse lado também, mas não é para começar já por aí, mas o futuro do tratamento base de cannabis vai caminhar junto com os terpenos. A gente vai ver muito isso. Pietro, eu queria só continuar, para a gente poder abrir também para as perguntas, mas continuar com você. Eu vou colocar aqui a pergunta da Silvia, sobre quais sintomas psiquiátricos tem efetivamente indicação do canabidiol. Silvia, se eu tivesse que fazer uma lista de evidências, eu colocaria no topo dessa lista a ansiedade, tá? Que é o que esse artigo do Lancet mostra. Tem muitos estudos aí mostrando que tem um papel interessante no tratamento da ansiedade. Por quê? Como é que o canabidiol funciona, né? O canabidiol, ele age nos receptores CB1 e CB2 da forma inversa ao THC. O THC ele é um agonista de receptor CB1 e CB2. Onde estão os receptores? O receptor CB1 ele está basicamente nos núcleos da base, no córtex temporal e no córtex pré-frontal. Os receptores CB2 eles estão nos nervos periféricos do sistema imunológico. O que o THC faz? Ele é um agonista desses receptores. Por isso que, quando você estimula demais esses receptores, você pode ter um efeito psicoativo. O canabidiol, o que ele faz? Ele é um inibidor alostérico. O que significa fazer uma inibição alostérica? Ele vai no receptor e bloqueia o receptor. E do ponto de vista farmacológico, quando você faz uma inibição alostérica, o que você faz? Você aumenta o agonista endógeno, que é a forma smart de fazer a coisa. Então, a inibição alostérica, ela faz com que os endocannabinoides aumentem. E aí você não está utilizando um receptor que tem um efeito psicoativo, mas você está fazendo com que os endocannabinoides eles aumentem. Além disso, o canabidiol ele é um agonista de receptor 5-HT1A, que é um receptor muito utilizado utilizado nos receptores de recaptação de serotonina. Então ele tem um efeito ansiolítico muito interessante. E além disso, ele age nos receptores GPR, que são receptores que estão associados ao controle das crises convulsivas. Então, o efeito do canabidiol na epilepsia é mais na atuação dos receptores GPR, principalmente GPR55. E ele age também nos receptores chamados TRVP, tem 1, 8, 7, são chamados receptores vaniloides. Esses receptores eles são sinalizadores de dor periférica. Só para te contextualizar, o receptor TRVP é onde a capsaicina age. Ela age nesse receptor para o esgotamento, por isso que ela tira a dor. O canabidiol age da mesma forma, ele age no receptor por esgotamento. Então, no topo dessa lista, com certeza o efeito ansiolítico, o efeito hipnótico, que também é muito interessante, ajuda na regulação do sono. Do canabidiol mesmo ou do THC? Do canabidiol. O THC também tem um efeito hipnótico. Só que a grande questão do THC... Mas aí, Ivan, a grande questão é o seguinte, o THC, em doses baixas, ele é ansiolítico e hipnótico. Em doses altas, ele é ansiogênico e tira o sono. Então, esse limiar do THC é muito mais difícil você tratar na clínica, entendeu? Eu uso para os meus pacientes, mas assim, primeiro eu sempre uso o canabidiol isolado, entendeu? Uma vez usando... A não ser assim, uma mulher jovem com fibromialgia, ou uma mulher jovem com um quadro de ansiedade e enxaqueca. Aí eu já parto direto para uma apresentação que tem um pouquinho de THC. Vai tolerar, não vai ter problema. Dor crônica. Na dor crônica, geralmente tem que ter a apresentação com THC, porque o THC potencializa o efeito analgésico. E tem alguns estudos muito interessantes do canabidiol, como terapia add-on para tratamento de psicose. Tem um estudo publicado, uma revisão disso, foi publicado pelo grupo do José Alexandre Cripa, da USP, e é uma revisão sobre isso, na doença de Parkinson, sintomas não motores, e o canabidiol ele parece ter um efeito antipsicótico. Por quê? Porque ele age justamente no receptor 5-HT1, que é uma via serotonética que às vezes ajuda realmente no controle da psicose, entendeu, dos pacientes. E eu observo isso na prática, em alguns pacientes. Então, eu acho que foi esse efeito que eu observei nos pacientes com doença de Levy, que realmente você prescreve e os pacientes melhoram. E um outro trabalho muito interessante é que o canabidiol parece ter um efeito inibidor da acetilcolinesterase. Então, ele aumenta também a acetilcolinesterase.
Por isso que tem alguns trabalhos sérios de caso mostrando que melhora o distúrbio comportamental do sono REM, na doença de Parkinson, que é essencialmente um distúrbio da função colinérgica dos pacientes, né? Então, o potencial é esse. Em mania, os estudos ainda são muito controversos. Parece que as formulações com THC elas não devem ser prescritas para pacientes que têm episódio de mania ou hipomania. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, se o paciente tem histórico de transtorno bipolar, não prescrever nada com THC, porque os pacientes podem fazer virada maníaca. E parece que o canabidiol ele tem algum efeito no controle dos quadros depressivos no transtorno bipolar do tipo 2, mas aí, nesse caso, ele não tem um efeito, isso não foi provado ainda, um efeito estabilizador do humor. Mas você pode utilizar naquele paciente que tem uma dificuldade de controle do humor, e aí você pode tentar o CBD como uma resposta adicional e de uma forma segura, e os pacientes não fazem virada maníaca. Mas parece não ter um efeito estabilizador do humor. Tem alguns trabalhos mostrando isso, entendeu? Então, prescrever como estabilizador do humor, eu acho que é too much. Mas prescrever como transtorno para agressividade, para ansiedade, distúrbios do sono, eu acho que é uma coisa que a gente vai caminhar. É a próxima fronteira. Os pacientes com transtorno de humor, eles geralmente têm muita dificuldade de controle de impulso, quando eles estão com as oscilações. E o canabidiol, ele tem eu vejo muito na prática, é muito interessante o efeito no controle da impulsividade. Então, eu tenho pacientes com transtorno bipolar que tiveram uma grande melhora. O que acontece? Às vezes o paciente tem uma elevação do humor, ele toma certas atitudes que ele se arrepende depois e aquilo vai vir uma bola de neve. Então, evita isso. E também da parte compulsiva. Os pacientes com transtorno de humor muitas vezes têm comportamentos compulsivos e isso ajuda bastante. Isso também está na literatura, Pietro. Nesse paper, Ivan, foram 14 pacientes com Parkinson, 2 pacientes eles tinham comportamento compulsivo e impulsivo grave. Um paciente é um paciente jovem, 62 anos, mas ele abriu o Parkinson na faixa dos 50 anos, 54. O que aconteceu? Ele começou a desenvolver um novo dom artístico depois da introdução da rotigotina. Ele começou a pintar de forma compulsiva. O dia inteiro pintando. E ele tinha uma queixa grave de insônia e um quadro de dor também por uma artrose coxofemoral. E eu prescrevi para ele o canabidiol com canabigerol, com um pouquinho de THC, a 0,3%. Cheguei a 200 miligramas por dia, Pietro, de CBD para ele. E nesse paper eu relato que ele diminuiu muito a compulsão por pintar. Então ele parou, ele continuou pintando, mas ele tinha uma coisa que ele falava o seguinte: quando eu começo a pintar, eu não posso parar de pintar. Ele parou com isso. Estava gerando um problema sério na família. E o outro paciente era um paciente jovem, que abriu os 42 anos de idade, 40 anos de idade, no West Park, ele estava com 46, e ele começou com compulsão na internet, com day trade, coisa de bolsa de valores e tudo mais. E a formulação com CBD mais THC diminuiu um pouco a compulsão também desse paciente, melhorou o distúrbio do sono. E também foi relatado. Então, assim, eu acho que tem um efeito a ser explorado aí do efeito anticompulsão mesmo, entendeu? O que faz sentido do ponto de vista da atuação da substância no cérebro, né? A gente está falando basicamente de uma inibição alostérica, de um receptor ativo, né? E que está muito disperso aí no córtex pré-frontal, entendeu? Então faz sentido pensar em efeito anticompulsivo do ponto de vista da farmacodinâmica do canabidiol. Entendi. Tem uma pergunta da Denise que fala: boa noite, gostaria de saber se vocês fazem uso para a demência do efeito entourage. Vai explicar um pouquinho sobre isso, Pietro? Eu falo um pouquinho. Esse efeito foi o que eu falei um pouco antes, agora quando eu falei com a diferença do óleo isolado para o espectro amplo para o espectro integral, né? Você tem esses óleos essenciais, os terpenos, os canabinoides canabinoides menores em pequenas quantidades, é visto que existe esse efeito entourage, que é o efeito comitiva, que chama. A gente tem uma eficácia melhor do tratamento se você comparar desses óleos com outros, com os óleos essenciais e outros canabinoides menores em relação ao canabidiol isolado. Esse é o efeito entourage. Aí o que eu estava falando, que, por exemplo, o alfa-pineno, que é um óleo essencial, que está associado com melhora cognitiva, existem formulações que, se você vai prescrever para demência, você pode dar prioridade a isso.
A dificuldade é justamente a gente já tem pouca evidência para o canabidiol isolado, imagina para canabidiol isolado com terpeno. Então, assim, a gente começa a entrar numa parte mais fitoterápica, né? De fitoterapia. Mas é aquilo, são óleos essenciais. Você vai comer uma laranja, você vai estar uma laranja e um limão siciliano tem limoneno. E esse óleo essencial tem o efeito de aliviar o estresse, e ele tem algumas formulações de cannabis com isso. A gente cai naquela mesma coisa. É seguro, você tem essa evidência de um efeito diferenciado, então por que não? Então, assim, às vezes o canabidiol isolado durante o dia é muito sedativo o paciente. Aí eu posso fazer um óleo que eu sei que tem uma combinação de terpenos que tem essa elevação. Quando você tem a cannabis, a diferenciação entre cannabis índica e sativa, que se vê no efeito delas, a sativa ela tem um efeito mais euforizante e a índica um efeito mais relaxante, se dá justamente pela combinação de terpenos e desses canabinoides menores. A concentração de CBD e THC, mas principalmente pelos terpenos. A gente tem cannabis que são considerados sativa e não tem nada de canabidiol, mas tem uma combinação de terpenos quer dizer, uma cannabis índica, que é relaxante, mas não tem nada de canabidiol. E tem um monte de terpeno que tem esse efeito no estresse. Então, assim, como altera o efeito do canabidiol associado a esses outros compostos. Esse é o efeito comitiva, e, assim, isso é um mar para ser explorado, né? Entendi. Tem muito potencial. Deixa eu só acrescentar uma coisa aí, Pietro, contextualizar isso do ponto de vista dos estudos. A ideia do efeito entourage, o efeito comitiva, foi lançada por um pesquisador, também do grupo do Rafael Mechoulo, o nome dele é Ben Shabbat. Ele publicou um paper na época experimental, que, na verdade, como é que isso surgiu, né? É o seguinte, ele estava estudando a ação de endocannabinoides em receptores canabinoides no cérebro. E aí o que o grupo dele viu? Ele viu o seguinte: existiam endocannabinoides que eram agonistas e existiam endocannabinoides que eram inertes àquele receptor. Eles praticamente não atuavam naquele receptor. Eles tinham um efeito muito fraco naquele receptor. Quando usados em separado, quando usado isolado. Mas quando eles acrescentavam esses outros endocannabinoides, aquele pool de endocannabinoides, o efeito no receptor ele simplificava muito, ou seja, a soma não era 1 mais 1 igual a 2, era 1 mais 1 igual a 4. Exatamente. Só que o mais interessante é que esses endocannabinoides isolados, eles não tinham nenhuma ação, que é o que a gente vê com os terpenos, essas coisas. E aí ele lançou essa ideia do efeito entourage, o efeito comitiva, ele compara isso com o que o político faz. Eu vi uma entrevista muito interessante dele, e ele fala o seguinte: o político nunca chega sozinho no lugar, né? Porque se ele chegar sozinho não tem impacto nenhum, né? Então o que ele faz? Ele pega 10 pessoas que não têm importância nenhuma, colocam do lado dele, você não sabe nem quem é, mas faz com que aquele impacto seja maior. Então a ideia do efeito entourage é essa. Qual é o grande ponto? É que isso não foi provado ainda clinicamente, com ensaio clínico, entendeu? E você tem que provar isso para cada uma das indicações que você está estudando, né? Então é uma coisa muito mais complicada. Aonde que eu acho que o efeito entourage realmente existe, a percepção que eu tenho na prática, é no tratamento da dor crônica. Então, se você usa um extrato com canabidiol purificado, ou um extrato, como o Pietro falou, que a gente chama de broad spectrum, tem todos os canabinoides, e é concentrado em canabidiol, e é 0 THC, você tem um efeito. Se você coloca o THC, você tem um efeito amplificado. Então, parece que no tratamento da dor, faz todo sentido você levar em consideração essa ideia do efeito entourage. Nas demências, isso ainda não está provado, entendeu? Então, assim, eu não raciocino dessa forma na demência. Eu vou usar um óleo com espectro completo porque eu quero um efeito entourage. Não. Meu raciocínio da demência é, claro, tratamento sintomático. Então, o que eu vejo como oportunidade? Assim, o paciente tem um quadro de demência, independente do que quer que seja. Você vai ver quais são as necessidades não atendidas desse paciente. Muitas vezes, quais são as necessidades mais atendidas que eu vejo? Distúrbio do sono, agitação, agressão, né, compulsão, são coisas que a gente não tem muita coisa para fazer. Você já tentou já as suas opções. E aí sim eu acho que o canabidiol tem um papel para o tratamento sintomático dessas manifestações. Eventualmente, eu uso uma dose pequena de uma apresentação com 0,3% de THC, por exemplo, para ser um complemento, por exemplo, para o sono do paciente à noite. Mas sabendo que se eu for aumentando muito isso, o paciente eventualmente pode parar de dormir. Mas a resolução é simples, você diminui
a dose e volta para o que estava antes. Mas o que eu posso dizer, Ivan, assim, para você, com a experiência que eu tenho nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos aí, né, interessado e estudando isso, é que o canabidiol é mais seguro do que todas as coisas que a gente prescreve para os nossos pacientes com a mesma indicação, entendeu? Assim, é mais seguro do que o anticolesteráse, porque tem estudo mostrando que não altera o intervalo QT, então não dá arritmia nos pacientes. É mais seguro do que inibidor de recaptação de serotonina, porque não dá hipotensão, entendeu? Isso em relação ao canabidiol, não necessariamente THC, então. Não necessariamente o THC, eu estou falando do canabidiol. THC. Entendo que tem uma margem de segurança um pouco mais estreita, né? Mais estreita, exatamente. Aí eu diria que é para um estágio um pouco mais para o idoso, que eu diria, né? Um estágio um pouco mais avançado aí de prescrição, entendeu? E o outro ponto que eu acho que é muito importante, assim, a gente está falando de uma nova classe terapêutica, entendeu? A gente está falando de uma nova especialidade médica. É uma confusão também que é feita nisso daí, né? O Pietro Vanni é psiquiatra, eu sou neurologista, você é geriatra, né? A gente não está falando de uma especialidade canabidologia, entendeu? Eu acho que isso confunde o meio de campo, você está entendendo? Por quê? Porque isso gera, às vezes, um certo afastamento dos médicos bons, com potencial, como, por exemplo, você, não sei, para poder prescrever, porque o que mais irrita o médico, né? É você ter o paciente dentro do seu consultório que quer falar assim, doutor, eu quero que você prescreva cannabis para mim. O efeito é o contrário, né? A visão que eu tenho é essa, né? Então, por quê? Porque tem alguém, assim, o que eu acho que a gente tem que fazer? Tem que desenvolver isso como classe terapêutica. É óbvio que sempre vão existir os psiquiatras que têm um interesse maior nisso, os neurologistas que vão ter um interesse maior, os geriatras que podem utilizar, mas eu acho que isso é uma ferramenta de classe terapêutica. A nossa prescrição para um paciente com demência, ela basicamente 80% é off-label, né? Se você parar para pensar, só tem 2 medicações on-label, os anticolesterásicos e a memantina. Sim. Ponto. Todo o resto é off-label, né? A gente prescreve inibidor de recaptação de serotonina, neuroléptico, anticonvulsivante, tudo off-label. Tem estudo, não está em bula, mas a gente sabe que funciona. A ideia do canabidiol, eu acho que a gente explorar mais dessa forma, você está entendendo? Mas eu acho que isso tem que ser explorado pelos especialistas. A gente só vai conseguir fazer esse tema se desenvolver, Ivan, trazendo os bons médicos, você tá entendendo? O cara que quer estudar, que quer entender como isso funciona, entendeu? E considerar isso como uma opção terapêutica, como uma classe terapêutica. Essa é a minha visão sobre isso, entendeu? Eu vou aproveitar, a gente tem uns 2 minutinhos, mas acho que não tem problema estender um pouco. Queria trazer só poucas perguntas aqui para a gente poder atender também. A Cláudia pergunta, é possível prescrever cannabis sem o conhecimento teórico do sistema endocannabinoide? Até onde eu sei, isso não é ensinado na graduação em medicina. Qual é a literatura orientada para este ensinamento? Vocês sugerem? Sugiro, tem muita coisa interessante. Na faculdade de medicina, ano passado eu tive a honra de dar a primeira aula. Eu teve um congresso das ligas acadêmicas, eu dei uma aula sobre canabidiol na UFRJ, então os meus alunos da UFRJ têm esse tema na grade. A pena não estar mais na Estácio, se eu estivesse na Estácio eu estaria fazendo a mesma coisa também. Então, assim, eu acho que você, para prescrever qualquer coisa, você tem que entender. Ninguém prescreve neuroléptico se não entende funcionamento neuroléptico. Funcionamento da bloqueador de dopamina, os efeitos adversos, o perfil de bloqueio, se é típico, se é atípico, se altera o intervalo do QT, se não altera, né? Ninguém prescreve. O canabidiol é a mesma coisa, você tem que entender o que é o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide ele consta basicamente dos receptores canabinoides, dos endocannabinoides. Os 2 principais endocannabinoides são lipídios, são a anandamida e o 2-AR, que é o 2-aracnoidilglicerol, e as enzimas que sintetizam e degradam esses endocannabinoides. Esse sistema, saiu um artigo na Nature Reviews em 2020 falando sobre endocannabinoidoma, o conceito do endocannabinoidoma, e o autor ele usou um tema muito interessante, que ele falou assim, o sistema ele é promíscuo, no seguinte sentido, de que você atua em vários receptores, você está entendendo? Então é uma coisa meio que imbricada.
Mas entender esse sistema é o primeiro passo, né? E como é que a gente vai avançar nisso? Primeiro, levando para a graduação, não tenho dúvida, não faz sentido mais você não ensinar sistema endocannabinoide na graduação. Segundo, trazer essa discussão para dentro da academia, e aí eu acho que esse papel que a gente está fazendo aqui é fundamental, né, Ivan? A gente está trazendo informação qualificada para as pessoas, para discutir isso. E terceiro, criar um ambiente favorável para a pesquisa clínica, né? E quando eu falo pesquisa clínica, não é só pesquisa acadêmica, é pesquisa mesmo de projeto de desenvolvimento de droga, drug development, né? Para a gente poder desenvolver essa área no nosso país. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Assim. Outra coisa que eu acho muito interessante, saiu um paper em 2017 nos Estados Unidos, perguntavam aos médicos quão confortáveis quão preparados eles se sentiam para prescrever cannabis para os pacientes dele. 85% se sentiu desconfortáveis, tanto para prescrever, quanto para discutir isso com os pacientes. Olha só que coisa, pleno século XXI, né? Então, a gente tem que pegar e estudar isso, porque os pacientes estão perguntando para a gente. Se você não der a informação qualificada, o que vai acontecer? Duas coisas. Ele vai cair na mão de uma pessoa que não sabe, ou vai procurar por conta própria, tentar prescrever. Né? Como famílias falam, doutor, a minha prima mora na Califórnia, ela pode trazer esse óleo para minha mãe usar? Eu falo, não, óbvio que não pode. Não sei o que tem aí dentro, não sei a concentração, não pode. Né? Então, a informação, ela passa da gente. Né? Nós somos o provedor da informação para os pacientes. E, para isso, a gente tem que ter um processo de educação qualificado nisso, entendeu? Para você se sentir seguro em discutir, olha, esse óleo aqui é um óleo artesanal, isso é um extrato, isso não tem concentração definida. Então, eu, como médico, não prescrevo. Tem outros médicos eu não prescrevo. Por quê? Porque não tem concentração definida, não tem controle de qualidade. Olha, esse óleo é um óleo que nos Estados Unidos ele é um suplemento alimentar. Né? Qual é o grande problema desse óleo? Talvez ele não tenha um controle de qualidade adequado. Né? Então é complicado você prescrever uma coisa que foi desenvolvida para ser suplemento alimentar. A gente não vai conseguir desenvolver essa área dessa forma. Então, você o que eu acho? Curso, Flávio, foi uma pergunta aqui, se vocês indicam, se sugerem algum curso sobre o tema, ou alguma fonte. Você falou que tem vários artigos, etc., para estudo, mas vocês conseguem trazer um nome de uma referência, uma bibliografia, ou algum local de fonte de conhecimento? Esse eu acho um outro ponto importante. Deixa eu deixar para o Pietro responder, depois eu complemento. Tem alguns artigos que são bem amplos, né? Um artigo só você consegue ter uma ideia bem abrangente. Eu esqueci o título, que é do Ethan Russo, que aqui é ótimo. Eu vou botar o link do meu ResearchGate aqui para o pessoal, tá bom? Tem bastante. E a parte... o curso que eu fiz foi da Green Flower. Ele é da Califórnia. É um site que eles produzem muito conteúdo atualizado sobre cannabis. greenflower.com, vocês podem dar uma olhada. Tem um custo elevado para em dólar. E a gente tem agora no Brasil, tem um curso novo que é uma pós-graduação, entre aspas. Não, é uma pós-graduação, mas tem um curso menor que tem um custo mais barato, que é da Inspirali. Na verdade, a Inspirali é uma plataforma. Aí tem uma equipe de médicos prescritores que está promovendo esse curso, e ele é possível de se cadastrar ainda. Se quiser fazer após, é um valor maior, em aula certinho, tem que fazer TCC, agora só fazer o curso para ter conhecimento, tem essa opção. E está surgindo cada vez mais. Assim, tem um curso agora da Unifesp que está acontecendo, e ele é gratuito, mas ele é toda terça-feira, se eu não me engano, às 8 da noite, eles liberam no YouTube. Eu vou colocar aqui para a administradora o link do meu ResearchGate, para quem quiser acessar. Nesse ResearchGate tem um artigo de revisão, chamado, o título tem os artigos em português e em inglês, é chamado Cannabis Medicinal, Passado, Presente e Futuro. É um artigo rápido de leitura, bom. Joguei já aqui no chat. Beleza. Tem um outro artigo chamado Cannabis Medicinal, Quais as Evidências, que faz um apanhado geral. E tem um artigo também sobre a cannabis medicinal no tratamento das manifestações da doença de Parkinson. São 3 artigos. Acho que vocês lendo esses 3 artigos, já dá uma boa posicionada em termos de o que é sistema endocannabinoide, quais são as principais indicações, perfil de interação medicamentosa, farmacocinética, farmacodinâmicas. Eu acho que já é um ponto.
Esse paper do Journal of Psychiatric, Journal of Psychiatric Drugs, Psychoactive Drugs, Journal of Psychoactive Drugs, vai sair agora. Eu não coloquei ainda porque eu tenho assinei lá uma coisa de confidencialidade com os autores, né, com os editores. Mas em breve vai sair também, eu vou colocar no meu ResearchGate. Perfeito. Quem quiser pode acessar lá. Gente, queria agradecer. Eu acho que esse tema rende vários debates. Infelizmente, a gente não vai conseguir atender todas as perguntas. A gente pode combinar outros encontros, outros formatos. Eu acho que é muito rica essa discussão. Concordo com o Flávio quando você coloca que a gente tem que trazer isso para o campo da seriedade, do debate, da ciência, e trazer as pessoas, né, de várias áreas, não criar uma área à parte. Pietro, muito obrigado pela disponibilidade. Tem várias perguntas aqui também interessantes sobre saúde mental. Acho que a gente pode desdobrar isso para outros encontros aqui. Pergunta sobre adicção, dá para fazer um fórum só sobre isso aí. Pois é, eu acho que a gente podia ficar aqui um mês discutindo que não acaba. Eu vou passar o link dos cursos aqui que pediram umas perguntas, só para... Ótimo, a gente joga aqui no chat. Essa live fica disponível depois também. Se alguém quiser rever, chegou depois. Não se esqueçam também de inscrever no nosso canal, porque assim vocês vão estar atualizados quando tiver próximos debates. E eu queria convidar a todos a participar do nosso curso avançado de Geriatria e Gerontologia, que vai ser agora início de abril. É uma semana intensiva, assim, uma semana de Geriatria e uma semana de Gerontologia, à noite e um sábado de manhã, que é justamente para quem quer se atualizar na área de Geriatria e de Gerontologia. Então, Yasha, se você puder subir aí no final para todo mundo ter aí acesso ao link e para mais informações. Queria agradecer, então, mais uma vez a todos que estiveram aqui essa noite participando. E um abraço, Flávio, um abraço, Pietro. A gente se vê em breve aí nos próximos debates. Muito obrigado. Obrigado. Sempre à disposição para você, Ivan. Obrigado, prazer. Seu convite é uma ordem. Cara. Obrigado. Imagina, prazer. Um abraço. Tudo de bom. Até logo. Tchau, tchau.